Hoje nós estamos falando de relatividade, um assunto, às vezes o aluno acha um pouquinho complicado, mas você prestar atenção a essa aula, tirar depois as dúvidas com seus colegas, com seu grupo de estudo, com seus professores, vocês vão entender como é que ela é cobrada no vestibular. Então, estou trazendo aqui questões que podem aparecer no vestibular e que assim vocês, como a gente viu aqui, já fizemos algumas da UFRN, assim vocês vão estar preparados como é que é cobrado esse assunto no vestibular. Porque se você for querer entender tudo desse assunto, aí como eu disse, às vezes eu mesmo fiz física, né, fiz engenharia, outros fazem, vai para a parte de mestrado e doutorado para especificar e aprender mais ainda em determinada área. Então você tem que saber o que é necessário para o segundo grau. Então eu espero que a gente esteja aqui alcançando esse objetivo. Mas agora nós vamos fazer uma questãozinha de conta e uma questãozinha real que explica que realmente a partícula, quando ela está em movimento, tá? Para quem está em repouso em relação a ela, a partícula que está em movimento tem um tempo, mas para quem está em repouso em relação a ela, esse tempo dela, que é o tempo próprio, para quem está em repouso, vai marcar um tempo maior, tá certo? Então nós vamos fazer um exemplo de uma coisa que ocorre no nosso dia a dia aqui e que foi comprovada essa teoria da relatividade de Einstein, ok? Vamos para a questãozinha, acompanha aí. Sabe-se que a vida média de um meson, medida de um referencial em repouso em relação a ele, é de 2,2 microsegundos. Sabe-se que a vida média de um meson, medida no referencial em repouso em relação a ele, então em relação a ele, é de 2,2 microsegundos. Então isso significa que o tempo próprio, que esse 2,2 é o tempo próprio, 2,2. Vamos reler a questão, eu vou tirar aí as marcações, tá? Vamos ler e depois a gente vai explicando para vocês, tá? Que vocês hoje, essa aula está ao vivo, ainda vai ser gravada, como eu disse, então vocês estão sem esse material, só daqui uns 3 dias. Olha, sabe-se que a vida média de um meson, medida no referencial em repouso em relação a ele, é de 2,2 microsegundos. Aqui ele até botou aí entre parênteses o tempo próprio. Os mesons são produzidos na alta atmosfera, aí colocou entre parênteses 10.500 metros de altitude, move-se a uma velocidade igual a 0,998 da luz, quase a velocidade da luz, né? Para ser a velocidade da luz seria 1c, aqui é 0,99, é quase 1. Pergunta, os mesons atingirão a superfície da Terra? Os mesons poderão chegar à superfície da Terra? Então, eu vou repetir agora a questão, como lá no vestibular, você vai sempre reler a questão, né? Porque sempre a leitura, né? Fazer a segunda leitura é importante. Sabes que a vida média de um meson, medida num referencial em repouso em relação a ele, é de 2,2 segundos. Então, ele deu um tempo aqui. Eu não sei que tempo é esse, mas eu sei que é 2,2 microsegundos. Microsegundo é 10 a menos 6, é um tempo pequeno. Os mesons são produzidos na alta atmosfera, a 10.500 metros de altitude, e move-se a uma velocidade igual a 0,99% da luz. Pergunta-se, os mesons poderão chegar à superfície da Terra? Ora, vestibulando, olha o que eu fiz aí para vocês. Vamos calcular a distância que poderiam percorrer antes de desintegrarem, antes de morrer, né? Ele só tem 2 segundos de vida, tá aqui o tempo, ó. Ele só tem 2 segundos de vida, tá? Então, o que é que vocês aprenderam lá na equaçãozinha? Velocidade constante, espaço é velocidade vezes o tempo. Ora, a velocidade dele é quanto? 0,98c. C é 3 vezes 10 a oitava, vocês viram isso em sala de aula. Então, a velocidade vai ser quem? 0,98 vezes 10 a oitava. Porque ele disse lá no problema que a velocidade era 0,998c. Tá? E C é quem? É 3 vezes 10 a oitava. Beleza? E o tempo dele é 2,2 microsegundo. Micro vale 10 a menos 6. Micro vale 10 a menos 6. Então, fazendo essas continhas, vai dar 660 metros. Então, espaço é velocidade vezes o tempo. Como ele deu a velocidade do tempo? Está aqui, 0,098.
E como ele deu o tempo dele, 2,2, é só multiplicar e eu acho o espaço. Ora, vestibular, vocês estão observando aí que aplicando essa equação, espaço é velocidade vezes o tempo, eu vou dar a resposta, 660 metros. Bom, está aqui o neutrino. Se o neutrino anda com a velocidade 0,998 c, está aqui o c, 3 vezes 10 oitava. E se ele tem um tempo de 2,2 microsegundos, é só multiplicar a velocidade vezes o tempo, que eu tenho o espaço que ele vai andar. Então está aqui, o espaço vai ser a velocidade vezes o tempo. Quando multipliquei a velocidade vezes o tempo, o espaço deu 660. Ó, para cá, para cá, para cá. Então, esse neutrino, é o meson, né? Neutrino é outra questão, o meson, ele, com aquele tempo que ele tem de vida, né? Porque com 2,2 microsegundos ele desaparece, se desintegra, morre, e com a velocidade que ele dá, ele só pode andar 660 metros. Só que ele foi produzido, como o problema disse aí, lá na atmosfera, na alta atmosfera. E ele deu, lá na questão, tá? Voltando lá para a questão, ó, ele disse que a alta atmosfera, ó, está a 10.500 metros. Então, botando aqui, ó, a alta atmosfera, Guilherme, Jonathan, está a 10.500 metros. Tá? Se está a 10.500 metros, ele só anda a 600 metros. Então, se eu aplicar a equação direta, você vai ver que esse meso ele não atinge a superfície, tá? Então, vocês observem aí, tá? Que ele diz que a alta atmosfera, está aqui a Terra, aqui embaixo, e ele está lá na alta atmosfera, ó, a 10.500 metros, tá? Pelo que a gente calculou, multiplicando a velocidade dele, tá aí a velocidade dele, vezes o tempo, ele só vai andar 660 metros. Então, ele só vai andar 660 metros. Então, ele só vai andar um pouquinho e morre, se desintegra. Então, ele pergunta, os mesos poderão chegar à superfície da Terra? Ora, se ele é produzido lá na atmosfera, está a 10.500 metros, e ele só vai andar 660 metros, a resposta seria o quê, vestibular? Para cá, para cá, para cá? A resposta seria que não, que ele é produzido, aqui minha mão esquerda é a Terra, minha mão direita é a atmosfera, está a 10.500 metros, ele é produzido lá a 10.500 metros, para ele chegar à superfície da Terra, ele tem que andar 10.500 metros. Como ele só anda 600, então ele não vai chegar. Essa era para ser a resposta. Só que não é assim, porque você tem que lembrar que esse tempo de 2,2 segundos é o tempo que foi medido, é o tempo de vida do meso medido por alguém em repouso em relação a ele. Então é o tempo próprio, tá? E nós vimos que para quem está aqui na Terra, o meso está em quê? Em movimento. E nós aprendemos aqui no início da aula que para quem está na Terra, se o meso está em movimento, o tempo se dilata. Então aqui na Terra eu terei um tempo diferente, tá? O meso está em movimento em relação a quem está aqui na Terra. Então, se está em movimento a quem está aqui na Terra, o que é que vai acontecer? Esse tempo de 2,2 segundos que ele disse que foi medido pelo próprio referencial do meso, então é o tempo próprio do meso, para quem está aqui na Terra esse tempo vai ser diferente. Porque para Newton o tempo, se o meso sobrevive 2,2 microsegundos, aqui na Terra também era para marcar 2,2 microsegundos. Só que nós vimos que o tempo, pela nova teoria de Einstein, que é uma teoria geral e que anulou, né, as leis de Newton deixam de ser leis de Newton, elas não são mais válidas, nós estamos agora numa outra física, numa outra filosofia, tá certo? Então, esse tempo aqui vai mudar, então eu tenho que calcular qual é o tempo para o observador aqui na Terra, tá certo? E é isso que nós vamos fazer agora, pessoal. Então vocês lembrem-se o seguinte, vestibulando, ó, primeiro, pela teoria de Einstein, há tempos, o evento ocorre num certo tempo, para outro observador que está em movimento em relação a esse evento, vai ser um outro tempo. Então nós temos primeiro que calcular esse novo tempo. Como é que calcula esse novo tempo? Olha aí na fórmula. Olha como é fácil. O tempo relativo, ou seja, está aqui a Terra, está aqui a minha terrazinha, tá? Está aqui o meso.
o tempo do Messo, medido lá no referencial dele, foi 2,2, tá? Foi 2,2. Então, o tempo medido por alguém que está aqui na Terra, está aqui, professor Hilton aqui na Terra, ó, tá? Vai ser um outro tempo. Desculpe, aqui eu botei relativo, aqui o tempo 2,2 é o tempo próprio. Por que é o tempo próprio? Eu vou voltar no enunciado para mostrar. Ó. Como é que eu sei que 2,2 é o tempo próprio? Ó, como é que eu sei que 2,2 é o tempo próprio? Porque ele chegou aqui, pessoal, e disse, ó, sabe-se que a vida média de um Messo, medida no referencial em repouso em relação a ele, é de 2,2 segundos. Então, esse aqui é o meu tempo próprio, 2,2 segundos, tá? Porque foi medido no referencial em repouso em relação a ele. Então, quem mediu esses 2,2 segundos estava em repouso lá com o Messo. Então, esse é o tempo próprio, 2,2 microsegundos. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. A fórmula é fácil. A fórmula vem no vestibular, mas bem fácil. Eu coloquei ali para vocês há pouco tempo. O tempo na Terra, que eu disse que ia ser diferente, vai ser um fator vezes o tempo próprio. Eu só tenho que, no problema do vestibular, saber quem é o tempo próprio e quem é o tempo relativo. Porque, às vezes, na questão, ele dá o relativo. E, às vezes, ele dá o próprio. Então, eu voltando aqui na equação, ó. Olha aí a equaçãozinha. A equação é bem fácil aí, ó. Tempo relativo, né? É gama vezes o tempo próprio. Qual é a dificuldade que existe nessa fórmula aí? Nenhuma, vestibular. O fator de Lorentz é dado lá no vestibular. Nós vamos, nessa aula de hoje, calcular para vocês, por curiosidade. Mas lá no vestibular é dado o fator de Lorentz. Essa letra aí, vocês aprenderam em sala de aula, é o fator de Lorentz, tá? Ok? Beleza? Então, você não tem que precisar saber como chegou nesse fator. É bem simples a matemática também que Lorentz fez, mas não precisa. É dado no vestibular, ele, se não der, mas sempre vem, você vai calcular. Eu vou ensinar como é que calcula ele. O que você não precisa é saber como chegou nele, mas também é uma matemática fácil. Tá? Mas você tem que saber o que o vestibular da UFRN quer, é que você pega essa fórmula que ele vai dar e você saiba utilizar. Saber utilizar, vestibulando, é você saber quem é o tempo relativo, quem é o tempo próprio, ok? Então, lá no vestibular, a dificuldade é você ler a questão e saber os 2 microsegundos, tá? Vai ser o TP, eu vou botar no lugar do TP, eu vou botar no lugar do TR. Essa que é a dificuldade. Aí você tem que olhar no problema, como é que eu identifico qual dos dois será. Então, como nós vimos, ó, botei aí para vocês, o tempo relativo, o tempo aqui na Terra, vai ser o fator, né, que aqui nós fizemos um problema substituindo o valor da velocidade da luz bem próxima, mas lá esse fator é dado, tá? Então, nós vamos já também aprender a calcular ele. Aqui eu fiz as contas, porque ele disse que a velocidade era 0,98 da luz, só fiz substituir, cortei a luz aqui ao quadrado e cheguei no valor. Então, aqui eu fiz as contas, mas lá é dado esse valor e o tempo foi 2,2 que ele deu, microsegundo. Então, para quem está na Terra, olha como o tempo dilatou, olha a dilatação do tempo aí, ó. Mostrando que as leis de Newton estavam erradas, que o tempo era absoluto e que Einstein estava correto. 30,5 segundos. Agora, pessoal, olha a distância que esse Messo vai andar. Ele vai andar a velocidade dele, que é 0,98, a velocidade da luz, vezes o tempo, 35 vezes 10 a menos 6. E não 2, como a gente fez há pouco tempo, porque 2 era o tempo próprio dele. E aqui na Terra nós vimos que o tempo muda, tá certo? Então, ó... se o tempo mudou, tá? Se o tempo mudou, vestibulando, nós temos que calcular esse novo tempo. Aí olha quanto esse Messo vai andar, 10.500 metros. Na questão passada, a gente achou, ele tinha andado quanto? 660, porque aqui estaria errado. Se eu calculasse essa distância dessa forma, eu ia usar o tempo próprio do Messo. E como eu quero saber a distância que ele andou aqui na Terra, eu tinha que calcular o tempo o quê? O tempo dele aqui na Terra, o tempo muda, para ele é 2,2, mas para quem está na Terra é o tempo relativo. E o tempo relativo nós calculamos aqui, ó, e deu 35 microsegundos,
Ok? Então, se deu 35 microsegundos, vestibulando, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o tempo da Terra. Então, a mesma equação, olha que equação difícil. Espaço, velocidade vezes o tempo. A velocidade do Mestre ele deu, o tempo nós achamos. Então, esse Mestre vai andar quanto? 10.500 metros.